Ora, sejam bem-vindos a mais um videocast da Sociedade Portuguesa dos Farmacêuticos de Cuidados de Saúde. O meu nome é Cristina Teixeira, sou farmacêutica no Hospital de Viseu, na ULS de Viseu Dom Lafões, e temos connosco a Sandra Queimado, que é diretora da ULS de Castelo Branco e também membro da Ordem da Especialidade de Farmácia Hospitalar. E vamos falar sobre o tema que nos foi dado hoje, que é a geriatria. Obrigada por estar aqui presente connosco. E eu faço uma pergunta, que é, nós farmacêuticos estamos preparados para esta questão? Estamos preparados para integrar a equipa multidisciplinar numa visão holística do que é o doente na sua terceira fase de vida na geriatria? Nós preparados estamos, nós temos as ferramentas que ao longo da nossa formação específica e diversificada, que é o curso de Ciências Farmacêuticas, acho que temos essas bases. Mas como um dia alguém me disse, um curso, uma licenciatura é uma licença para aprender, no caso, mestrado integrado. Agora, o que nós precisamos é da experiência no terreno que a residência farmacêutica agora, para o futuro, dá essa possibilidade mais efetiva e com mais robustez, e temos que nos capacitar com essas ferramentas para isso mesmo, porque nós, ao longo dos tempos, sempre tivemos próximo, seja em farmácia comunitária, seja em farmácia hospitalar, seja na distribuição. Acho que o farmacêutico tem no seu DNA esta vontade de ajudar, de fazer, de ir até onde é necessário, de ir até ao utente, de comunicar com as equipas, mas, de facto, falta alguma capacitação em ferramentas que dê robustez. Uma estrutura. Estrutura, que dê robustez a essa intervenção e que haja o retorno da informação da nossa intervenção para poder ser replicável e seja reconhecido na sua essência o nosso papel. Porque muitas vezes fazemos, entramos na rotina, não temos tempo de registar, não temos tempo de divulgar, não temos possibilidade para isso com a falta de recursos e depois acaba por ficar na gaveta e apesar de termos ajudado, termos passado um dia exausto, que trabalhamos muito, não dá visibilidade. E o que nós precisamos, farmacêuticos do futuro, é ter essa intervenção, nunca esquecer, apesar da inovação toda que estamos rodeados, nunca esquecer a humanização, mas ter que replicar e mostrar o nosso trabalho. Em relação à humanização, por acaso também tenho aqui uma questão. Nós, farmacêuticos hospitalares e profissionais de saúde, falamos muito que o doente está no centro. Será que o doente se sente no centro? Pois é. Principalmente nesta fase da geriatria, da sua fase mais vulnerável, com as fragilidades que nós ainda hoje falamos à tarde? Na verdade, tudo o que nós vimos e foi apresentação espetacular em todos os níveis, tivemos exemplos a replicar, quer a nível comunitário, quer a nível hospitalar, das ferramentas que nós falamos, da longevidade que se prevê, dos cuidados, dos vários níveis de cuidado de saúde hospitalares e até das estruturas residenciais para idosos que muitas vezes, apesar de estarem acompanhados, sentem-se quase abandonados e sozinhos. E temos que ter a capacidade de, nesses casos, e isso é um tema até um bocadinho polémico, porque as estruturas residenciais para idosos não são consideradas unidades de saúde. E não sendo consideradas unidades de saúde, apesar do farmacêutico ser essencial a sua presença pela polimedicação, pela complexidade até de patologias, porque apesar de não ser considerado um doente ou estar internado por uma patologia, sabemos a fragilidade e vimos hoje os níveis de fragilidade do idoso, mesmo que não tenha. Com a polimedicação, com todos. Então deveria de estar integrado, mas entretanto já me perdi da pergunta. Será que o doente se sente no centro? Não, vimos que não, porque o doente, apesar toda a nossa intervenção, sente-se muitas vezes perdido, e é isso, sente-se perdido estando nessas unidades e às vezes mesmo perdido no hospital. Eu acho que fazia falta, além da gestão do medicamento, haver uma gestão da doença, que não podemos fazer sozinhos, mas temos que participar em equipas interdisciplinares, mais do que multidisciplinares, que usamos muito estes dois termos, mas são termos diferentes. Sim. Multidisciplinar é cada um contribuir com a sua participação, mas de forma isolada na equipa, e nós temos que caminhar para a integração de cuidados e para a interdisciplinaridade. Todos juntos caminharmos para o mesmo, sim. E esta competência também da farmacotecnia geriátrica deveria já estar mais incutida nas novas gerações, mesmo inclusivamente nas faculdades. Devia. Isso é um ponto crítico. Eu
Nós recebemos, eu estou a falar agora não tanto pela ordem, mas pessoalmente, e todas nós, e tu também, recebemos os estagiários. E uma das coisas, mesmo aos... E residentes, mas mesmo os estagiários, já falando da parte da faculdade e da formação ainda em ensino universitário, eu acho que é urgente uma renovação dos programas e dos conteúdos programáticos do curso, porque insistimos muito em muitas áreas que agora já é fácil desenvolver a posteriori e nós temos que criar as ferramentas, todas estas ferramentas de verificação da revisão da medicação, da polimedicação, dos medicamentos potencialmente... Isso devia de ser, e acho que já há algumas faculdades que já está incluído nos programas, mas devia de ser amplamente estudado, aplicado em aulas teórico-práticas, não serem sempre as mesmas aulas teórico-práticas, para o jovem farmacêutico, seja ele entrar numa residência de especialidade ou seja ir para uma farmácia comunitária, já estar com essa formação, já ter uma pré-capacitação, digamos assim. Nós, as nossas gerações, estamos agora a capacitar para essas áreas, porque no nosso tempo não tivemos, apesar de uma boa formação de base, e eu considero que tivemos uma boa formação, não é? Ficou a semente, digamos assim, mas nós temos toda a vida, mas isso faz parte da aprendizagem da vida, e temos toda a vida a ser autodidatas, não é? E falando da evolução, lembro-me agora, e é muito atual, a questão da inteligência artificial. Também deveríamos aproveitar a inteligência artificial para nos capacitar e ajudar a capacitar os doentes nesta questão da sua da literacia, é mesmo importante, da polimedicação. Porque tal como um medicamento, a diferença entre um medicamento e um veneno está na dose, a inteligência artificial, a digitalização, a diferença entre uma ajuda ou desinformação e um meio que pode nos levar a resultados muito drásticos, está também nesta informação, digamos assim, ou no saber utilizar. Porque, olha, falo por mim. E também é para nos ajudar. Sim, mas eu falo por mim. Eu tinha um dos residentes, dos primeiros residentes que apareceram quando eu fazia uma questão, que dizia, vamos analisar este caso clínico. E em reunião, um apresentava-me e dizia, olha, eu acho isto, mas a inteligência artificial deu-me este resultado. Olha, eu ficava, não me fales em inteligência artificial, lá está o choque de gerações. Eu sou do tempo em que nem um computador tive durante a faculdade toda, somos desse tempo, não é? Eu tinha que ir à biblioteca e recorrer a artigos, solicitar a partir de um artigo a bibliografia do artigo, RCMs pedidos à indústria porque não estavam disponíveis, vinham por correio, para a minha monografia tive que pedir. Então, claro que está tudo muito facilitado, mas quando ele me dizia, eu recorri à IA, respondeu-me isto, eu ficava possessa, não me fales nisso, tens que te formar, e mudei completamente a ideia desde que tive uma formação, lá está, uma pequena formação, que foi uma mudança paradigma. Foi uma mudança de paradigma total. Acho que a inteligência artificial vem para nos ajudar, não vem para nos substituir, liberta-nos para tarefas mais de cuidado, apesar de ser era da digitalização e pensarmos vamos cair numa desumanização, eu acho que é o contrário, nós podemos estar mais livres para humanizar. Exato. Temos é que saber usar de forma criteriosa, ter em conta a proteção dos dados que colocamos para alguma informação, se tivermos para saber alguma coisa do doente, e fazer no sentido inverso a pesquisa. Ele dá-nos informação e depois vamos validar a informação que nos deu, porque a inteligência artificial não pode ser usada de olhos cegos. É preciso ter... E não nasce um farmacêutico, nem um médico, porque antes era o doutor Google, agora é o doutor... Temos de ter sentido crítico. Sim, mas eu acho que vem para ajudar muito em todos os aspectos. É preciso saber usar esse espírito crítico para interpretar e para usar os dados, sim. Pronto, penso que já fizemos aqui uma breve e interessante explanação sobre o tema. Obrigada por nos terem acompanhado em mais um videocast da SPFCS e até um próximo episódio. Obrigada, Cristina, foi um gosto. Obrigada.